Isso aí, ajuda os amigos, isso aí. Seguimos hoje na nossa jornada da fé. E se tem algo que a gente, de fato, tem aprendido na caminhada com o Senhor, é que seguir a Deus nem sempre significa seguir um caminho reto, nem sempre significa seguir por um caminho previsível. Hoje de manhã, vimos que na matemática do reino de Deus, o problema nunca é a escassez. Qual é o problema? O problema é a nossa disposição em confiar em Deus. Jesus pega um pouco que havia, e multiplica para alimentar toda uma multidão. E Ele ainda faz para que sobre, e sobre bastante. Mas agora à noite, vamos falar de outro tipo de desafio da fé. Afinal de contas, eu já tinha cantado a pedra de manhã, que falaríamos de novo sobre dificuldades e problemas. Não falaremos sobre falta de recursos, mas sobre quando há um rompimento, quando há uma mudança brusca, quando um caminho que se apresenta diante de nós, a única opção é nos dividir. E aqui eu quero fazer uma pergunta: o que você faz quando as coisas não saem como esperado? Você já fez planos com alguém e de repente o relacionamento mudou? Você nem viu que as coisas estavam em outra direção. Já sonhou com um caminho e do nada a vida te empurrou para outro lado completamente diferente. Já teve um amigo ou um parceiro de caminhada que no processo se afastou? Ou quem sabe já passou por uma mudança inesperada e ficou perguntando: e agora, Deus? Como é que vai ser agora? A verdade, irmãos, é que ninguém, absolutamente ninguém, gosta de mudanças inesperadas. Nós gostamos de estabilidade, de segurança. Gostamos de saber o que vem depois, saber qual é o próximo passo. Gostamos da segurança de continuar do jeito que sempre, sempre, sempre foi. Como diz aquela música, né, aquela famosa música lá da Igreja Luterana, ainda somos os mesmos e vivemos. Brincadeira, tá, irmãos? Mas e quando Deus permite uma separação? E quando algo que parecia estar dando certo, de repente se rompe diante dos nossos olhos? Será que isso significa que algo deu errado? Ou será que Deus pode usar até as separações para multiplicar o seu propósito, para multiplicar o seu reino? Hoje vamos olhar para um momento tenso da Bíblia, um momento tenso. Então convido você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 15, versículos 36 até o 41. Um momento em que nós vamos ver dois gigantes da fé, amigos próximos, se separando. Mas, ao invés de um fracasso, veremos que Deus usou essa separação para expandir ainda mais o seu reino. E talvez hoje, Deus queira nos ensinar que algumas mudanças, algumas separações, algumas mudanças de direção, não são o fim. São apenas um novo começo, começo de uma nova fase com Ele. Então, Atos 15, 35 ao 41. Eu falei 36 antes, né? Desculpa aí. 35 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo e Barnabé já tinham feito uma viagem incrível. Se você vai acompanhando o que é apresentado ali no livro de Atos dos Apóstolos, você vai vendo o desenvolvimento desse trabalho missionário sensacional. E que parceria desses dois, gente. Plantaram igrejas, fortaleceram trabalhos, fizeram a diferença por onde eles passaram.
Agora era chegada a hora de voltar pelo caminho que eles já foram viajando, fortalecendo ainda mais as bases do trabalho que tinha sido feito. E até aqui, maravilha de Deus, tudo certo. Mas então surge um impasse, um desentendimento que redireciona os caminhos da frente missionária. Parecia que era o fim, mas Deus tem seus próprios meios para trabalhar, tem o seu próprio tempo para fazer as coisas. E assim, chegamos ao nosso primeiro ponto de reflexão dessa noite. Anota aí, meu irmão, para a gente poder participar lá do núcleo de verão. O primeiro ponto é o conflito que parecia ser um fracasso. E a primeira coisa que vem quando a gente olha para esse texto é a certeza de que nem toda divisão significa derrota. Às vezes é um novo começo. Mas uma coisa é falar frases de efeito como essa: não se preocupe, a divisão não é quase que quando você está terminando o namoro e fala: o problema não é você, o problema sou eu. Outra coisa é de verdade compreender o que realmente determina o que chamamos de expansão do reino de Deus. Então vamos tentar avaliar a situação com calma, vamos olhar para esse texto com calma. O que aconteceu de fato nessa circunstância, nessa situação? O livro de Atos é um livro que está cheio de histórias inspiradas de unidade. Mas aqui é aquele texto que você, meu irmão, que era fã de casos de família, vai se apegar. Aqui vemos um barraco gospel acontecendo diante dos nossos olhos. Você que gosta então de uma fofoca, se liga na treta que está aqui no capítulo 15. Daria até uma notícia de jornal sensacional: desavença entre pastores acaba em separação de ministérios. Os personagens principais, 2 ícones da fé, Paulo e Barnabé. Deu até um rapzinho aí, ó. Caso você não se lembre, esse Barnabé é um dos líderes da igreja lá do primeiro século. Ele carregava um ministério muito especial, um ministério sensacional. Seu testemunho tinha rendido o apelido de o encorajador. Olha só que coisa incrível. Os mais antigos, de caminhada na fé, conhecem até a música do próprio Barnabé. Lembra da música? Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Cara, mas muito maneira, sensacional. Também chamado de José das Consolações. Cara, esse Barnabé foi quem acreditou em Paulo, quando ninguém acreditava que Paulo estava arrependido. Ninguém acreditava que Paulo era cristão. Barnabé olhou para ele e falou: eu estou contigo, vamos juntos. Eu confio na mudança que o Senhor está fazendo em você. Agora vamos olhar para o outro personagem, Paulo. Paulo, o famoso Paulo de Tarso, o ex-perseguidor de cristãos, se tornou só o maior missionário em termos de texto bíblico. Juntos, eles formavam uma dupla incrível. E vemos parte desses feitos aqui ao longo do livro de Atos. Só que, tudo acontecendo, tudo caminhando, de repente vem um problema, a usurpadora, João Marcos. João Marcos, ele não era usurpadora não, é só para você seguir na história, tá, irmão? João Marcos era um jovem que tinha abandonado a missão anterior. Como que a gente sabe disso? Voltando alguns capítulos, no capítulo 13, versículo 13, a gente vê que ele era da equipe missionária, mas quando a coisa começou a se complicar, ele saiu fora, não quis ficar. Ao que parece, João Marcos agora se arrependeu, viu que agiu errado e queria voltar aos trabalhos missionários com a mesma equipe. Então Barnabé quer dar uma segunda chance para ele. Paulo, porém, sendo bem pragmático, bem Paulo, diz: não, nem pensar. Ele já falhou uma vez, não podemos arriscar o trabalho confiando nele. Que garantia teremos que ele mudou? Que garantia teremos que ele vai levar o trabalho todo a sério? Esse menino, João Marcos, é um risco para o trabalho. E o que acontece? Lucas, o escritor do livro de Atos, vai dizer, versículo 39, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram.
Aqui eu já imagino os dois se encarando, quase naquela cena assim de Mortal Kombat, entendeu? Os dois, cada um de um lado. Barnabé dizendo, Paulo, você esqueceu que eu também te dei uma segunda chance, cara, tem que dar a segunda chance. E Paulo respondendo, não é sobre isso, Barnabé, é sobre compromisso, é sobre responsabilidade, é sobre amor à obra. E qual foi o resultado? Cada um seguiu o seu caminho. Eles se separaram. Barnabé, acompanhado por João Marcos, segue em prol da missão numa direção, enquanto Paulo pega Silas e vai para outra direção. E pronto. Fim da dupla dinâmica. Para quem está olhando de fora, parece um completo desastre. Meu Deus, e agora o que vai acontecer? Eles erraram? Ou será que não? Foi um erro eles se separarem? E quando a gente faz uma análise criteriosa do livro de Atos, a gente vai ver que a Bíblia não fala claramente que isso foi um erro. Pelo contrário, apesar desse acontecimento triste para a equipe missionária, Deus se mostra no controle de todas as coisas. Ele segue no controle da missão. O que parecia um fracasso foi, na verdade, o início agora, não mais de uma missão, mas de 2 missões paralelas, com 2 equipes missionárias. Aqui está a lição que esse primeiro ponto nos traz. Às vezes, o que parece ser um rompimento doloroso é, na verdade, Deus expandindo o seu reino de uma forma que não conseguimos ver no momento. Como já falamos diversas vezes aqui, irmãos, crescer dói, mas depois que somos grandes, não dá para a gente ficar lembrando da dor no crescimento. Você aí, meu irmão, eu sei que alguns não cresceram tanto, mas você que cresceu um pouquinho, você lembra de como doía seus ossos com você crescendo de um dia para o outro? Não, mas você cresceu. Mas e se naquele momento, alguém tivesse perguntado, e agora? O evangelho vai parar de ser pregado? E agora? O reino vai parar de crescer porque eles se dividiram? A resposta de Deus seria, calma, eu ainda estou no controle. Eu continuo multiplicando o resultado da missão. E é isso aqui que vemos no próximo ponto. Ponto 2 da nossa reflexão dessa noite. O plano soberano por trás da divisão. O plano soberano por trás da divisão. Versículo 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Aqui parece aquele momento que a gente tira time e cada um vai para um lado do campo. Se tem algo que esse texto de Atos 15 evidencia, é que Deus usa tudo, irmãos, tudo, absolutamente tudo, até separações para expandir o seu reino. E o que parecia então, para qualquer pessoa que olhava grosseiramente para esse momento, é que estava acontecendo uma divisão, mas na verdade o reino só se multiplicava. O que acontecia era a expansão de todo o serviço do Senhor. Agora temos 2 missões em vez de uma só. Antes tínhamos uma equipe missionária. Agora não é mais assim. Temos 2 frentes. Paulo e Silas vão fortalecer igrejas. Barnabé e João Marcos vão para outro campo missionário, seguindo o processo de plantação. O que parecia uma perda, na verdade, era mais e mais expressão do poder de Deus. Aqui aprendemos algo incrível, que diante do processo, quando Deus está no controle das coisas, quando a gente entende, confia no que o Senhor está fazendo, nenhuma separação significa derrota. Pelo contrário, todo e qualquer processo de crescimento, de multiplicação, de divisão, sempre estará dentro da estratégia divina para a expansão do seu reino. E não necessariamente essa estratégia tornará a missão mais fácil. Isso é muito importante, porque você tem que lembrar, eles eram uma equipe fazendo tudo, e agora são 2 equipes, isso é incrível. Mas a mão de obra diminuiu pela metade. O trabalho também multiplicou muito mais. Mas se Deus continua como norteador da missão, e da missão
de ambas as frentes, precisamos lembrar que Deus usa as mudanças para desenvolver não só o seu reino expandindo, mas também desenvolver a nossa fé como parte desse reino. Quantas vezes, irmãos, nós nos agarramos a algo porque temos medo de mudança, medo do que pode acontecer daqui para frente. Queremos que tudo continue igual porque é confortável, então vamos manter do jeitinho que está. Vida, trabalho, igreja, é a aplicação prática do ditado popular. Em time que está ganhando, não se mexe, deixa quieto lá. Mas independente do que eu e você preferimos ou desejamos, Deus às vezes nos empurra para algo novo. É aquela velha história que repetimos ao longo dos anos aqui nesse altar. Deus não tem compromisso com o que eu acho razoável. Quantas vezes você já ouviu isso aqui em cima? É isso mesmo. Ele segue comprometido com o plano de expansão do seu reino. Ele segue comprometido com a redenção do universo que ele criou. E nesse seu soberano agir, muitas vezes seremos impulsionados à mudança. E mudança que dói. Mudanças que são promovidas pela própria mão de Deus. Ainda que quando doa na carne, que doa em mim, sejam mudanças desconfortáveis, se mostrarão como necessárias a todo o crescimento. Não só do reino como um todo, mas da minha vida, da vida de cada um de nós. O problema continua sendo que a maioria de nós não gosta e não quer mudança. Quando um líder sai da igreja, pensamos, agora vai dar ruim. Agora, sei não, hein? Quando um grupo se divide, pronto, acabou. Se um já estava difícil, agora dividindo é menos gente. Mas no fim, se é Deus que está na condução, a coisa multiplica ainda mais. Porque o que nós julgamos como fim, Deus continua convertendo não como fim, irmãos, mas como novo começo, como recomeço na presença dEle. Agora a pergunta é, tudo bem, Deus, vai dividir, ok, vai doer, ok, mas e depois? E depois? Como vai ficar? Como tudo termina? E o terceiro ponto nos mostra como Deus ainda estava escrevendo essa história. Terceiro ponto, o propósito de Deus sempre prevalece. O propósito de Deus sempre prevalece. No momento da briga, Paulo e Barnabé vão em direções opostas, isso está claro. Barnabé e Marcos para Chipre, versículo 39, Paulo e Silas para a Síria e pela Cilícia, no versículo 41. O reino de Deus cresce mesmo quando não entendemos os caminhos por onde Ele nos manda. Ou seja, no final das contas, o que aconteceu? Todas as frentes missionárias cresceram. Paulo e Silas plantaram e fortaleceram várias igrejas. E temos histórias lindas a esse respeito. Barnabé discipulou João Marcos. E ele se tornou um grande homem de Deus. E independente das diferentes visões e perspectivas de trabalho, ambos serviram ao Senhor em totalidade de vida e ministério. Anos depois, Paulo escreve na segunda carta a Timóteo a seguinte mensagem, presta atenção. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Ou seja, aquele jovem imaturo que Paulo rejeitou, depois se tornou um grande servo de Deus. Por quê? Porque alguém acreditou que ele podia fazer a diferença. E mais, que tem um detalhe que passa despercebido diante de nós. Quem é esse João Marcos? É ninguém mais, ninguém menos que o autor do Evangelho de Marcos, que está na nossa Bíblia hoje. Se fosse um daqueles desenhos de antigamente, tipo He-Man, né, que acaba o desenho, aí aparece o herói e diz, e essa é a moral da história, Deus trabalha no tempo dele. Hoje você pode sim, meu irmão, minha irmã, estar no meio de uma crise. Mas amanhã verá que Deus usou tudo, sempre usa tudo com um propósito maior. Na hora, dói. Crise, luta, separação. Hebreus 12, versículo 11, vai dizer, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza.
Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Para quem? Para aqueles que por ela foram exercitados. Você tem sido exercitado pela disciplina do Senhor? Esse versículo de Hebreus nos ensina que a disciplina de Deus pode ser difícil e difícil demais, irmãos, mas sempre vai gerar frutos valiosos para todos no futuro. Assim como um atleta sente a dor no treino, mas depois colhe resultados no próprio corpo, nós também, quando agimos de maneira disciplinada por Deus, crescemos em santidade, crescemos em maturidade. Como ensinamos ao longo do nosso discipulado aqui, quem já passou por ele sabe muito bem. Não acreditamos numa disciplina que coloca as pessoas no banco. Essa história que você tira a pessoa de tudo, afasta a pessoa da comunhão. Nós acreditamos num processo de disciplina pelo qual todos nós continuamos passando juntos. Isso significa que todos nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor para nos manter na linha. De maneira que, eventualmente, alguns de nós se afastam tanto da linha que precisam de mais atenção, que precisam de mais cuidado, de mais correção. Pois a disciplina que vem do alto não tem o intuito de destruir, tem o intuito de restaurar, mas ainda assim dói. Ou seja, vimos que lá no momento de separação entre Paulo e Barnabé, parecia um fracasso, parecia que ia ser só sofrimento. Mas no final, Deus usou essa ruptura para multiplicar a missão, para fortalecer a sua igreja por todos aqueles lugares, porque era locais e lugares. Aqui está algo fundamental, isso não aconteceu apenas lá com Paulo e Barnabé, irmãos. Isso faz parte do grande enredo que Deus está escrevendo na história do mundo. Às vezes, quando passamos por momentos que são realmente difíceis, não conseguimos ver o quadro completo. E por isso enxergamos apenas a dor da separação. Sentimos o peso da mudança. Achamos que o plano saiu do trilho e começamos já a arrancar os cabelos. Por isso esse texto de Hebreus se encaixa tão primorosamente aqui. Hebreus 12, 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados. Se Deus permitiu uma separação, se Deus permitiu uma mudança na sua vida, é porque Ele está aperfeiçoando você para algo maior. Deus é o grande escritor da história do mundo. Cada separação, cada mudança, cada novo começo faz parte do enredo que Ele está escrevendo. E toda a história da caminhada nos direciona para um grande final, o dia glorioso da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual vai ser a nossa resposta para isso? Se Deus segue coordenando a história, nós devemos seguir trabalhando para o seu reino, com todas as nossas forças, em todas as direções que Ele mandar. Essa é a nossa missão. Não parar, não temer, não lamentar o que ficou para trás, mas avançar, porque Deus está no controle e sua obra nunca para. Caminhamos assim para a nossa conclusão. E diante de tudo que vimos nessa passagem de Atos, eu te pergunto, você está enfrentando uma mudança? Você está enfrentando uma separação? Você está enfrentando um novo desafio? Você sente que Deus está te conduzindo no novo caminho, mas ainda há incertezas no seu coração? Será que é hora de parar de lamentar o que ficou para trás e começar a confiar no que o Senhor vai colocar diante de você? O que Ele está fazendo à sua frente? A verdade é que nenhuma mudança, nenhuma separação, nenhuma transição interrompe os planos de Deus. Nunca interrompeu, não interrompe e nunca vai interromper. O Evangelho não parou por conta da separação de Paulo e Barnabé, pelo contrário, ele se multiplicou. E aqui está algo fundamental, nem Paulo, nem Barnabé, nem Jackson, nem Filipe determinam os caminhos do Senhor. Os personagens da história mudam, mas Jesus Cristo permanece sendo o mesmo Senhor da igreja, o mesmo Senhor da história.
Eu sei que essa mensagem toca profundamente em nossos corações hoje, porque, como já foi exposto para a igreja, em oração eu compreendi que o meu tempo aqui na Igreja das Águas está chegando ao fim. Mas eu preciso te alertar. Não teve briga. Para você que gosta de casos de família, infelizmente, caramba, não teve briga, não teve discussão. Ninguém me expulsou da Igreja das Águas. Você aí que estava preocupado com isso, ninguém me expulsou, graças a Deus. E se não me expulsou até agora, eu acho que para frente não expulsava mais. Mas eu entendi que chegou a hora de assumir mais compromissos com o reino. E um outro lugar precisava de socorro, que eu podia ser ferramenta. Dizer isso, meu irmão, minha irmã, não é fácil. Sim, dividir dói, e se a divisão vem de Deus, ela também vai doer em você. Separar caminhos dói, mas quando conduzidos pela mão do Senhor, os frutos que brotam dessa dor são de justiça e de paz, são frutos justos e preciosos para todos nós. Eu nunca vou deixar de olhar para essa igreja como um exemplo vivo da missão do Senhor, da fidelidade de Deus, de um povo apaixonado pelo Senhor Jesus. E ainda que a saudade já me abrace, ainda está longe, eu só vou sair em fevereiro, não se preocupa não. E ainda que a saudade já me abrace antes da despedida, jamais me negaria ao chamado que Deus tem para nós. Mas o melhor de tudo, irmãos, o melhor de tudo isso, de toda essa história, é saber que essa mensagem não é sobre mim. Não é sobre mim, não é sobre o meu pastorado, não é sobre a minha vida. Essa mensagem é sobre nós, mas sobre nós enquanto igreja do Senhor. A Igreja das Águas continuará sendo luz para São Gonçalo, continuará sendo luz para o mundo. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, cada um de nós precisa entender o nosso papel nesse projeto de Deus. E isso, meu irmão, envolve você. Isso traz você para essa posição. Hoje Deus te convida a confiar nele, mesmo quando as mudanças chegarem inesperadamente. Hoje Deus te desafia a sair da sua zona de conforto, para seguir com fé, aonde quer que Ele te conduza a servir, bota a sua mão para trabalhar. Lembre-se o que disse o escritor de Provérbios, eu sei, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Se Deus está te chamando para algo novo, por que resistir a esse algo novo? Se Ele está te conduzindo para um propósito maior, por que temer o que vem pela frente? Hoje, meu irmão, minha irmã, é dia, é tempo, é a ocasião de confiarmos de todo o nosso coração no Senhor. Hoje é o dia de seguir em frente, pois o autor da nossa fé continua escrevendo a sua grande e gloriosa história, e Ele nunca erra o roteiro. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo quando sofremos essa e qualquer outra dor, é o Senhor que vem no nosso socorro e no nosso amparo. Obrigado, Senhor, porque como teus servos confiamos no que o Senhor faz e no direcionamento que o Senhor nos dá. Então te pedimos, Senhor, agora que olhamos mais uma vez para a Tua Palavra, agora que entendemos, Senhor, que o Senhor tem os seus meios de multiplicar e expandir o Seu reino, nós rogamos, usa a nossa vida, usa a nossa história, que cada um de nós entenda o seu papel nesse projeto, Senhor, não nos nossos próprios moldes, não do jeito que a gente quer, mas confiando no que o Senhor está fazendo através de nós. Então, Senhor, eu te rogo, que o Espírito que tem incendiado o coração de tantos aqui nesse lugar, nessa noite se manifeste com poder e graça sobre nós. Que cada um de nós, incendiados por esse agir, Senhor, saiamos daqui certos do nosso compromisso em ser luz, certo do nosso compromisso em sim, Pai, expandir o Seu reino, pregando, ministrando, nos preocupando com as pessoas ao nosso redor.
Senhor, mais do que olhar para as nossas próprias dores, que hoje seja tempo de libertação de uma vez por todas, para entendermos, Senhor, o nosso compromisso com o Teu reino. É isso que te rogamos, em nome de Jesus. Amém.